Retomando os trabalhos da manhã, nesse dia de lançamento, na verdade, menos um seminário e mais uma atividade de lançamento de uma plataforma virtual de políticas públicas, cuja premissa é a superação das desigualdades e que nasce de uma parceria entre o GGN, no projeto Brasilianas, Luiz Nassif, que está aqui conosco, e a PUC de São Paulo, e, a partir desse núcleo, um conjunto grande de outros parceiros, entidades, outras universidades, professores, pesquisadores de várias instituições do Brasil. E, nesse lançamento, a gente escolheu alguns temas disparadores da nossa conversa para cá hoje, para marcar o lançamento dessa plataforma, que, como disse o Nassif pela manhã, não quer estabelecer nenhum tipo de parâmetro ou regra de ouro, mas quer participar do debate, contribuir com o debate num espaço que fica aberto à participação de todos e que pode ir trazendo o conhecimento sistematizado pela universidade, por meio também de uma linguagem jornalística, para ajudar, para contribuir com um debate qualificado sobre políticas públicas num momento tão delicado e às vésperas de um ano eleitoral que promete ser dos mais conturbados no Brasil. Então, essa é uma contribuição que GGN, via Projeto Brasilianas e PUC de São Paulo, estão capitaneando para dar à sociedade brasileira no debate público sobre o Estado brasileiro, as políticas públicas. E a mesa de agora é uma mesa que toca, então, em dois temas que são fundamentais, faz aqui um binômio com dois temas fundamentais, que é justiça e sociedade. Porque vivemos uma situação de absoluta instabilidade social, institucional, política, etc. Esse tema ganha ainda, teria relevância de qualquer maneira, né, mas ganha ainda mais proeminência. Ainda mais diante de uma situação na qual o judiciário, que deveria ser garantidor de uma situação de institucionalidade democrática, tem também, de algum modo, participado da conturbação desse cenário, né? Para dizer o mínimo, a gente está vivendo uma situação de embaralhamento das cartas, a ponto de a gente não reconhecer nem a nossa condição republicana, sequer a nossa condição democrática, e olhar para os supostos poderes, clássicos poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, e não reconhecer nenhum tipo de representação válida nesses três poderes, claro, com as exceções de praxe. E, de certa maneira, o apontamento desse diagnóstico e, ao mesmo tempo, de saídas, ou pelo menos de caminhos, do ponto de vista da reconstrução de políticas públicas nesses campos, nessa interface justiça e sociedade, é o que a gente quer conversar nessa mesa, que deve durar aproximadamente 1 hora. Então, cada um dos nossos convidados de agora terão por volta de 20 minutos para fazer uma exposição inicial, disparador, e mais uns de 15 a 20 minutos para a gente fazer perguntas, enfim, colocações nesse momento, ok? Os convidados dessa tarde são o professor Pedro Serrano, que é advogado, professor aqui da PUC de Direito Constitucional, e além de outros atributos. E a Luciana Zafalon, que é do IBC-CRIM, né? Coordenadora do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, IBC-CRIM, ex-ouvidora-geral da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e que recém defendeu esse ano, né, Luciana, um doutorado que passa por esse tempo. Tive a oportunidade de ouvi-la no ciclo de diálogos que estamos fazendo aqui, a PUC com a Escola de Governo, há uma semana atrás, mais ou menos, e fiquei absolutamente muito bem impressionado com a leitura perturbadora que a Luciana nos trouxe naquela noite, e acho que a discussão que ela faz sobre a questão da justiça e dos direitos é muito fundamental para esse debate que vamos fazer aqui hoje. Então, super obrigado pela presença. É isso aí, sem maiores. Eu vou passar a palavra. Acho que eu vou começar com as damas, viu, Pedro? Pode ser?
Então, acho que o teu microfone está ligado e só testa para ver se está funcionando adequadamente. Alô? Tudo certo. Bom dia, boa tarde a todas e todos. Obrigada pelo convite. É uma alegria dividir a mesa com o Pedro Serrano, de quem tanto ouço falar, mas nunca tínhamos estado juntos antes. Bom, antes de mais nada, tem pessoas muito queridas e muito importantes na minha trajetória na plateia para que eu deixe de registrar. Francisco Fonseca é meu orientador, tanto no mestrado quanto no doutorado, então muito do que eu vou trazer aqui foi construído desde o princípio sob orientação e companheirismo nessa trajetória de luta que a gente vem traçando por aqui. Queria também agradecer a Marilene Felinto e a Cris Vicentim por estarem aqui comigo. É uma alegria ver vocês. Não estou vendo o Pedro Aguerre, mas queria registrar também. Está aí, né? Eu vi. Bom, eu vou tentar trazer um pouquinho do que a gente discutiu aqui faz umas 2 semanas e tentar... Bom, justiça e sociedade. O primeiro elemento que me vem do equacionamento dessa relação entre justiça e sociedade é de que maneira a gente busca um equilíbrio minimamente razoável e aproximado do justo entre o controle que um exerce sobre o outro. Qual é o controle que a sociedade exerce sobre a justiça e qual é o controle que a justiça exerce sobre a sociedade? E, para isso, eu queria trazer, eu acho que, o elemento mais perverso, no limite, do controle estatal sobre as pessoas, que é a forma como o Estado exerce a sua força via políticas de segurança e via aprisionamento, dois campos onde a justiça tem atuado de uma maneira muito bem observada já há algum tempo. Então, o meu primeiro ponto de diálogo com vocês passa exatamente por isso. E começa a gente olhando para a justiça e tentando entender se é de fato possível, na estrutura que a gente tem hoje, que nós, enquanto sociedade, exerçamos algum controle real sobre a justiça. E, para isso, acho que vale lembrar quem é o operador do direito, quem é o profissional da justiça a quem nós precisaríamos exercer algum tipo de controle. Eu brinco que o juiz, o promotor, o defensor, o delegado, o advogado, ele geralmente é aquela pessoa que usa uma roupa que ninguém usa, que fala uma língua que ninguém entende e que segue procedimentos absolutamente misteriosos para a maioria da população. Como é que a gente controla o que a gente não entende? Como é que a gente pensa mecanismos de efetivo controle sobre a justiça num cenário como esse? E se a gente pode pensar isso no abstrato, da forma como a gente pode controlar a justiça, isso se torna ainda mais perverso quando a gente olha para quem tem sofrido o controle de Estado de maneira mais cruel. Tem uma pesquisa publicada em 2013, um estudo latino-americano sobre a população carcerária de São Paulo. E os presos que participaram dessa pesquisa foi perguntado quanto eles entendiam do que acontecia no julgamento deles, naquilo que determinava o rumo das suas vidas. E é baixíssimo o grau de compreensão que os presos informam ter sobre o que acontece nas suas audiências e no julgamento. Mais da metade diz não entender nada ou pouco a respeito. Só 13,5%, uma minoria alarmante, entendia muito do que acontecia nas audiências. A gente não está entendendo o que está acontecendo na justiça, nem no varejo, nem no atacado. E isso tem sido determinante para a nossa democracia de uma maneira muito marcada e que se torna visível para todos nós a partir de 2013 de maneira ainda mais destacada. Mas que, se é possível apontar de que maneira o que a gente passa a vivenciar no cenário nacional se vincula com os desmandos que a justiça pratica há tanto tempo na vida das pessoas, o que é possível apontar é que a gente observa a universalização do arbítrio e que isso interessa muito pouco ao adensamento democrático que a gente busca a todo custo. Bom,
acho importante a gente entender da onde vem esse processo de configuração das nossas carreiras jurídicas. Se a gente está falando aqui de uma jabuticaba com um modelo eminentemente brasileiro, ou se a gente está falando de algo que se localiza num contexto mais amplo. Na verdade, o que a literatura crítica vem nos mostrando é que os processos de reforma constitucional para ampliação de direitos, como o que a gente vive, sobretudo no final da década de 80 na América Latina, em 88 no Brasil, eles têm menos servido para, de fato, promover a distribuição de direitos e a existência de uma dignidade mínima para a vida das pessoas, e antes servido para a construção de elites jurídicas que têm perseguido um determinado modelo de estruturação institucional muito bem delimitado por agências de fomento como o Banco Mundial, como o FMI e tantas outras agências que, num determinado momento, moldam o seu portfólio de empréstimos para países em desenvolvimento a partir de um receituário que exigia como contraprestação necessária a estruturação de um sistema de justiça baseado num mesmo modelo, internacionalizado e construído a partir de uma determinada expertise conseguida internacionalmente também, e que se presta a construir um modelo muito seguro para o mercado, independente dos custos que isso tenha tido para a nossa configuração democrática. E aqui, quando eu estou trazendo a perspectiva de democracia, eu me filio ao conceito de Boaventura de Sousa Santos, que define a democracia como processo de transformação de relações desiguais de poder em autoridade partilhada. O que a gente verifica na prática é que o nosso sistema de justiça ele tem muito mais servido para a blindagem dos amigos e a persecução daqueles que são identificados como inimigos, do que para, de fato, a distribuição de qualquer capacidade de participação real nas tomadas de decisão e das instâncias decisórias de forma geral. O que a gente observa é que aquilo que Boaventura define como sociedade civil incivil, ou seja, aqueles que não têm realisticamente nenhuma condição de brigar para a garantia dos seus direitos de maneira real, a essas pessoas, o que a justiça tem permitido que se garanta é a prisão ou a morte. Em 2015, nós tivemos o segundo maior número de mortes decorrentes da intervenção policial nos últimos 10 anos, atrás apenas de 2014. E, em 2017, a gente já voltou a bater novos recordes de mortes decorrentes da violência policial. Mesmo em estados, como o caso de São Paulo, onde o número de mortes geral tem observado um declínio destacado nos últimos 10 anos, ao mesmo tempo que a curva do número geral de homicídios dolosos tem baixado, o número de mortes decorrentes da intervenção policial, a curva é em sentido oposto. De que maneira a gente segue aceitando que essa seletividade aconteça de maneira tão marcada, racialmente, geograficamente, e lembrando, mais uma vez, a quem compete. Quando eu estou aqui falando de justiça, eu queria demarcar que eu não estou falando só de poder judiciário. Eu estou aqui falando de poder judiciário, eu estou falando de Ministério Público e eu estou falando de Defensoria Pública. E, nesse ponto, é importante que a gente traga a debate que ao Ministério Público compete o controle externo da atividade policial. Qual é o controle externo que tem sido praticado com esse número de mortes observado? A gente está falando de uma média de 2,3 mortes por dia no estado de São Paulo. E há outros números alarmantes. Por meio de pedido de acesso à informação, fui tentar entender de que maneira quem tem disputado as lutas que tem se travado na rua observa que o número de armas químicas tem aumentado sobremaneira no enfrentamento da disputa cidadã que se trava nas ruas. Por meio da Lei de Acesso à Informação, fui tentar entender quantas armas químicas estão sendo usadas pela Polícia do Estado de São Paulo por dia.
Se a gente chutar alto, ainda assim a gente passa longe do que a realidade vem nos mostrando. Em 2015, a Polícia Militar do Estado de São Paulo usou 99 munições químicas por dia no Estado de São Paulo. Em 2016, esse número sobe para 158 por dia, de carga multifumígena, que intoxica e asfixia. A gente está em guerra. Essa guerra tem território, essa guerra tem cor, e ela tem, ao mesmo tempo que tem garantido o extermínio e o aprisionamento de uma determinada parcela da nossa população, ela tem, de outro lado, garantido a blindagem muito bem executada de uma determinada parte da nossa sociedade. E basta que a gente pode, por exemplo, usar o caso da lei de drogas para ilustrar de que maneira essa persecução, esse controle que o Estado exerce sobre as populações indesejadas tem acontecido. Nos últimos 10 anos, a reforma da lei de drogas ela se deu em 2006. Então, ano passado, a lei de drogas fez 10 anos, a reforma da lei de drogas, e o grande combinado da mudança da lei de drogas era que a nossa justiça pararia de prender usuários de drogas e passaria a penalizar de maneira mais dura os traficantes. O que a gente observa na prática é que a nossa justiça continua prendendo as mesmas pessoas, só que deixa de prender na qualidade de usuários e passa a prender na qualidade de traficantes, com penas mais duras e com maior dificuldade de entrada, de cumprimento de qualquer benefício durante a execução da pena. E a seletividade ela é muito bem percebida, ela é muito bem observada quando a gente verifica, por exemplo, de que maneira se dá o uso de drogas em festas universitárias, como as festas da PUC, eu sou da PUC, e como a gente observa o uso de drogas na periferia. Ou, como diz um neurocientista americano, Carl Hart, que brinca, muito bem observada a brincadeira dele, se crack fosse droga de senhores distintos ricos e Viagra fosse droga de morador de rua, qual seria proibida? De que maneira a guerra às drogas, também importada, assim como o nosso modelo de justiça, vem servindo a determinado tipo de comportamento do nosso sistema de justiça. O mesmo sistema de justiça que, assim como em 2006 a gente teve a entrada em vigor da nova lei de drogas, da chamada nova lei de drogas, a gente também teve em 2006 a entrada em vigor da Lei Maria da Penha. Ao Ministério Público cabe a promoção de qualquer ação penal. Ele é o dono da ação penal. De que maneira essa instituição tem se comportado diante de um e de outro elemento que vem pretender trazer mudanças e avanços democráticos para a nossa sociedade? Ao mesmo tempo que o feminicídio segue sendo um dos nossos maiores problemas invisíveis, a gente passa a ter 70% das mulheres presas por crimes de drogas hoje no país. Bom, o que eu queria tentar trazer agora, eu sei que meu tempo está acabando, então eu vou tentar correr um pouquinho, vou pular alguns pontos que eu tinha deixado aqui para a gente falar. Tem mais 2 últimos elementos que eu queria trazer para o nosso diálogo, antes da gente entrar no nosso debate, que eu acho que é a parte mais rica do nosso dia de hoje. Vivemos, especificamente nesse momento, depois da emenda constitucional dos gastos públicos, um momento de cortes dramáticos para a nossa garantia, de novo, de uma dignidade mínima de sobrevivência. De outro lado, temos um sistema de justiça que tem acumulado grande parte do nosso orçamento público para garantir determinados rendimentos que fogem completamente da média, não só da média de rendimentos geral da nossa população, mas também da média de rendimentos de outras carreiras públicas de nível superior, e assim como da média de rendimentos de carreiras jurídicas de último nível em países da Europa. A quem interessa esse funcionamento elitista da justiça e a que isso tem servido? Na minha tese, eu tentei, em todos os momentos, adotar a metodologia mais conservadora possível, porque sabia do tamanho do problema aonde eu estava me enfiando. Então,
para trazer esses dados que eu vou trazer para vocês, eu fiz o levantamento de todas as folhas de pagamento das carreiras jurídicas para ter ideia de qual é o rendimento médio mensal de uma carreira jurídica no Estado de São Paulo. Sem contar 13º e férias, o rendimento médio mensal do Ministério Público do Estado de São Paulo, em 2015, foi de mais de R$ 46 mil. Mês. Rendimento médio mensal. Dos 1.920 membros da carreira que constavam nas folhas de pagamento, só 3,1% não recebiam acima do teto remuneratório. E os chamados penduricalhos das carreiras jurídicas representaram um incremento de 62,5% sobre o salário que eles deveriam receber. Na mesma época, ou seja, em 2015, a despesa média por magistrado no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi de R$ 45.906. Quando a gente observa o teto remuneratório ser convertido numa laje, praticamente, onde toda a construção se dá a partir daí, é importante a gente não perder de vista que, no mesmo ano, a PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostras Domiciliar, nos mostra que esse patamar do teto, ou seja, que está bem abaixo do que as carreiras vêm recebendo, acima desse patamar, a gente encontra só uma parcela ínfima da população, 0,08% da população do Brasil e 0,10% da população do Estado de São Paulo. Então, a gente está criando uma elite que se concentra num patamar de renda onde a gente já quase nem consegue identificar quem da nossa população está ali. No Ministério Público e na magistratura de São Paulo, a gente observa, sem contar de novo o 13º e férias, um rendimento que é o dobro do valor percebido, por exemplo, na Alemanha. Na Defensoria Pública, que é uma carreira que tem 11 anos, também é de 2006, a criação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que já tem um rendimento médio mensal em torno de R$ 27 mil. Sem contar 13º e férias, a gente também está falando de patamares remuneratórios acima da Alemanha, Portugal e Suécia. E considerando que 1,30% do nosso PIB tem sido consumido com o Poder Judiciário, o que é muito acima de qualquer um dos outros países. Agora, se uma alta remuneração em si não é um problema, o grande problema é a forma como as instituições têm se relacionado com os demais poderes para garantir esses altos patamares remuneratórios. Porque a manutenção dos benefícios corporativos que permitem esse patamar remuneratório, ela tem se dado, as instituições têm recebido suplementações orçamentárias negociadas diretamente com o governo do Estado que lhes permitem garantir esses patamares remuneratórios. E quando eu digo isso, eu estou falando, por exemplo, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo chegar a ficar com 21% de todos os créditos adicionais do Estado de São Paulo. Eu sei que a gente não costuma ver isso muito na graduação, mas é um elemento importante para a gente entender como é que se dá a dinâmica do funcionamento do nosso Estado. Uma das principais atribuições da Assembleia Legislativa é justamente aprovar orçamento e aprovar qualquer crédito adicional àquele orçamento. O que a gente verifica aqui em São Paulo, mas não é uma realidade só do Estado de São Paulo, é que toda a lei orçamentária que sai no começo do ano traz uma parte específica que transfere ao governo do Estado a capacidade de negociar diretamente a abertura desses créditos adicionais. Basicamente, o que a gente está fazendo é a Assembleia está se retirando da negociação de orçamento que tem sido feita a portas fechadas entre o governo do Estado e todos os demais órgãos públicos, incluindo Ministério Público, Defensoria e Tribunal de Justiça. Quando a gente olha para esse patamar de pessoas morrendo e de bombas sendo usado pela Polícia Militar e lembra que ao Ministério Público cabe o controle externo da atividade policial, a gente já tem a explicitação do quanto os nossos freios e contrapesos estão absolutamente relegados.
Mas, quando a gente observa ainda quem é que tem ocupado as secretarias de segurança pública do Estado de São Paulo, o imbricamento entre as duas esferas ele fica ainda mais evidente. Os últimos 7 secretários de segurança pública do Estado de São Paulo, que, quando você entra no site da secretaria, você consegue ver o organograma, o secretário de segurança pública é o chefe da Polícia Civil e da Polícia Militar. Os últimos 7 secretários de segurança pública são oriundos do Ministério Público. Você tem aquele que deveria ser o responsável pelo controle externo da atividade policial se convertendo no formulador da política de segurança pública. Como é que você fura esse bloqueio da persecução dos inimigos e da blindagem dos amigos? A última questão que eu vou falar sobre o Ministério Público, e antes de entrar no meu último tema, é, se não bastasse já essa blindagem, a gente tem, lembrando que o Ministério Público é, de novo, o dono da ação penal, é ele quem decide qual crime vai ser processado como prioridade ou não, tem pedido cerca de 90% de arquivamento dos casos de morte decorrente de atividade policial. Ao mesmo tempo, o Grupo Especial de Controle da Atividade Policial, um órgão do Ministério Público, diferentemente do que acontece com outras vagas públicas cuja titularidade é colocada em concurso, esse é um órgão para o qual as pessoas que vão ser designadas são escolhidas pela cúpula do tribunal. Assim como o GAECO, que é o de crime organizado, como o Grupo Especial de Crime Financeiro, e assim por diante. A gente tem toda uma costura institucional que fragiliza sobremaneira qualquer capacidade de obstrução dessa lógica de moer gente e de proteger as nossas elites. E aí eu queria entrar no meu último elemento, olhando agora para a presidência do Tribunal de Justiça. Existe um mecanismo que pouca gente conhece, que chama-se suspensão de segurança. A suspensão de segurança, basicamente, é a capacidade que o presidente do tribunal tem de suspender os efeitos de decisões judiciais que contrariem um ente público, se esse ente público assim solicitar. Eu fui olhar de que maneira os 2 últimos presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, Renato Nalini e Ivan Sartori, atenderam os pedidos do governo do Estado para suspender efeitos de decisões judiciais que lhe contrariavam. Bom, a média de suspensão, olhando aí para municipal e todas as esferas, é de 41%, ou seja, em 41% dos processos em que um órgão público tenta a suspensão de uma decisão judicial, eles são atendidos pelo presidente do tribunal. Alguns casos fogem completamente dessa média, e eu queria trazer eles para o nosso debate. Teve um único caso em que 100% das vezes o governador não foi atendido pelo presidente do tribunal, quando o governador buscava aplicar o teto constitucional ao funcionalismo público. Nesses casos, o governador perdeu sempre. De outro lado, em 82% dos processos que tratavam de licitação, contrato ou atos administrativos, o governador foi atendido pelo presidente do Tribunal de Justiça. Assim como em 93% dos casos que tratavam de dignidade mínima e condições de subsistência de pessoas presas, o governador foi atendido pelo presidente do tribunal. E aqui é muito importante que a gente entenda do que eu estou falando. É muito difícil que a gente tenha o sistema de justiça saindo do seu funcionamento normal para ir até, por exemplo, uma cadeia, uma penitenciária, uma unidade da Fundação Casa, para verificar em que condições aquelas pessoas estão sendo mantidas, identificar de tal forma uma violação que formula um pedido para que alguma coisa aconteça a respeito daquela situação. Isso já é excepcional. Depois disso, você ainda consegue ter uma decisão judicial que vai falar, não, realmente isso aqui não dá mais, precisa ter uma mudança. Quando você consegue isso, você ainda tem a possibilidade do governador do Estado pedir diretamente para o presidente do tribunal a suspensão dos efeitos daquela decisão. E, nas duas últimas gestões do Tribunal de Justiça, durante 4 anos, o governador só não foi atendido em um caso. E vamos entender de que tipo de caso a gente está falando. Por exemplo, a instalação de 2 equipes mínimas de saúde numa unidade prisional, onde, no ano anterior, mais 60 pessoas tinham morrido por falta de atendimento médico. Está falando de garantia de banho quente para presos com tuberculose.
A gente está falando da interrupção de recebimento de novos adolescentes em unidade da Fundação Casa com problema de aeração, problema de banheiro, superlotação, em cidades como Araçatuba, que é quente pra caramba. O que a gente vive é o absoluto abandono de qualquer possibilidade de controle do Estado no que ele tem feito com a sua população mais pobre. As pessoas têm morrido por um funcionamento perverso do nosso sistema de justiça, que, no mesmo período, chega a ficar com 21% de todas as verbas suplementares abertas no Estado de São Paulo. É de uma perversidade de difícil superação. Então, eu tinha mais coisas para dizer, mas eu já estourei meu tempo. Eu vou deixar para os debates. Obrigada. Obrigado, Luciana. Vou passar a palavra para o Pedro Serrano, professor aqui da PUC. Acho que todo mundo conhece, dispensa maiores apresentações. Mas só para marcar aqui o meu papel de apresentar os componentes da mesa, o Pedro tem sido um dos protagonistas, certamente dos maiores protagonistas, para discutir a questão dos golpes na América Latina, título de um livro recente, né, Pedro? E também a questão das ações de exceção por dentro do Estado democrático, por dentro das formalidades, né, da capa formal de democracia na qual com a qual o Brasil convive. Tenho dito isso, tenho ouvido o Pedro em várias oportunidades e certamente a gente tem muito a aprender, e eu acho que ainda que ele esteja falando de uma situação, digamos, mais macro, isso que ele vai nos dizer aqui, em Tu, vai dialogar com essa situação, digamos, mais micro política que a Luciana nos trouxe, com dados ali de algumas dimensões do Estado de São Paulo em relação ao seu sistema de justiça. Pedro, por favor, também 20 minutos. Oi, bem, eu agradeço muito o convite dos organizadores aí para poder estar aqui debatendo com vocês, é sempre uma oportunidade de aprendizado também. Agradeço o comparecimento de todos e todas aí para ouvir a gente. A Luciana, é um prazer imenso estar aqui compartilhando com ela. Sou admirador do trabalho dela antes de conhecê-la, né, porque eu acho que é um trabalho muito bem feito, muito percussiente, que mostra coisas que a gente estava falando aqui, que intuitivamente a gente sabia, quem atua no foro aqui de São Paulo, né, e até por conhecer o dia a dia como é que são as coisas, mas ela apontou isso não só em dados concretos, mas como talvez tenha mostrado uma perversidade que a gente não imaginava, para falar em termos de atributos humanos aí, quer dizer, uma certa perversão, uma certa crueldade que eu acho que ninguém imaginava, de como que o processo se dava em torno das ideias de remuneração, como é que esse processo de, vamos dizer, de quase compra do judiciário pelo executivo, o que ele se utiliza para realizar esse tipo de, vamos dizer, de mecanismo, o que significa, né, em termos de vida humana e de crueldade. Isso realmente não havia, eu acho que ninguém tinha ideia disso. Né? Então, um prazer imenso, o Tuto é amigo e já nos encontramos em muitos eventos. O meu trabalho ele tem uma perspectiva diferente, ele vai na mesma linha da Luciana, acho que em termos de valor e de visão de mundo e muitas vezes de método também. Mas não é na perspectiva sociológica, nem na perspectiva de dados, vamos dizer, ônticos, é mais a tentativa de fazer um convite mesmo, é um convite a uma reflexão de totalidade, que eu acho que o mundo hoje está precisando um pouco disso também. Quer dizer, as categorias de totalidade, a gente não tem refletido tanto, e são importantes para dar um certo senso para a gente. Né? E exatamente o que o meu trabalho tem se proposto a refletir é como é que se dão os mecanismos de autoridade e autoritarismo, vou dar esse nome de genérico de autoritarismo, no mundo contemporâneo. E aqui no Brasil e na América Latina, como é que esse mecanismo se desenvolve em termos estruturais. Né? Portanto, não é nem uma proposta de ver uma visão de totalidade de sociedade, um elemento específico, um aspecto estrutural de como funciona o Estado, nesse momento, nesses aspectos, mas também não é uma proposta localizada num tema muito determinado. Ele é uma visão de como isso opera ou tem funcionado no mundo. Né?
Nós sabemos que a história do Estado Democrático de Direito, como ela é contada nos livros de teoria geral do Estado, é meio fake, né? Quer dizer, você lê livros de teoria geral do Estado, parece uma evolução, aquela história de espírito, né? De evolução para o espírito de luz, né? Quer dizer, sai da Idade Média, vai para o Estado moderno, mas ainda sob um regime absolutista, evolui para o Estado Democrático de Direito, evolui para o Estado Social Democrático de Direito. Parece uma evolução constante que leva a um espírito de luz. A gente sabe que não é assim. A história não se deu assim, nem está se dando, né? Quer dizer, sempre que houve, vamos dizer, um movimento de, talvez a gente possa chamar, sob certa perspectiva de valores, de uma moralidade democrática, sempre que houve algum avanço, também houve recuos, e sempre que surgem figuras, vamos dizer, que iluminam, surge a sua sombra também, né? Portanto, há uma história do autoritarismo que precisa ser contada, junto com a história do Estado Democrático de Direito, e eu vou aqui ser curto no meu discurso aqui por causa do tempo, mas, grosso modo, no século XX, a figura do estado de exceção, a meu ver, talvez seja a melhor figura que defina o que foram os governos autoritários durante o século XX. Vários autores trataram disso. Quem melhor, eu acho que articulou a ideia de um estado de exceção é um pensador autoritário, Carl Schmitt, mas que é genial, soube traduzir uma série de reflexões que vinham antes dele, Donoso Cortés, uma série de outros pensadores, Balador e Parieri, uma série de pensadores antes dele, mas ele é que talvez tenha ou contemporâneos dele, mas ele é que talvez tenha tido a melhor qualidade de saber sintetizar essas características, que é fundamentalmente um gênero, como diz alguns pensadores marxistas, tratam o estado de exceção como gênero. Althusser, por exemplo, e outros autores, quer dizer, a ideia de que o estado de exceção é um gênero do qual nascem dele o nazismo, ou são categorias dele o nazismo, o fascismo, os bonapartismos antigos e modernos, as ditaduras militares, né? Mas sempre está inerente a essa ideia, primeiro, uma ideia de governo, ou seja, você tinha governos de exceção, estados mesmos conformados sob o regime de exceção. O regime de exceção, ele pressupõe uma ideia de soberania cuja melhor forma de compreensão, acho que Schmitt capta isso e tenta aplicar isso, está na teologia, na ideia de milagre. Esse talvez seja o melhor paradigma para poder entender a noção de soberania no estado de exceção, né? Como é que Deus soberano se manifesta? Ele não se manifesta pelas regras da natureza, pela normalidade na natureza. Ele se manifesta pela ruptura com essa normalidade, pela ruptura com as regras naturais. Do pão, por exemplo, do peixe, por exemplo, ele reproduz o peixe sem passar por processos naturais de reprodução, e faz isso num tempo, vamos dizer, quase que imediato. Quer dizer, isso é uma ruptura intensa, água em vinho, quer dizer, são formas, vamos dizer, intensas de você romper com o que são as regras naturais, e através desses mecanismos de milagre é que essa concepção do divino se manifesta. A ideia do Deus uno e soberano. Pois na teoria do Estado isso vai funcionar de forma semelhante, na visão de Schmitt. É através da ruptura com a normalidade, com o direito e com os direitos, que a verdadeira soberania do Estado se manifesta. Portanto, soberano é aquele que tem a capacidade de suspender o direito e os direitos, né? E não aquele que os aplica. Porque aqueles que os aplica, o Estado Democrático de Direito é uma boa forma, talvez, de você reger a vida no seu cotidiano, mas não é uma forma em que a soberania do Estado se manifeste de forma plena. Óbvio que ele não imagina essa soberania estatal divina, instauradora da exceção, suspensiva dos direitos, como forma de governo do cotidiano, dos tempos de paz. Ele acha que o direito, essa forma de concepção, reconhece que os direitos humanos, os direitos fundamentais e o direito em si é uma boa forma de reger os tempos de paz. Aí surge uma das grandes questões teóricas, vamos dizer, do Estado do século XX. É na hipótese da ausência de paz, de ataque do inimigo, às vezes da cataclisma natural também, mas nunca é um tema tão relevante, mas é do ataque do inimigo, na situação de guerra, que surge a necessidade dessa soberania mais integral se manifestar e suspender o direito, e suspender os direitos das pessoas para manter vivo o Estado e a sociedade. Ou seja, uma lógica de que a manutenção da existência do Estado e da sociedade ela é preponderante em relação à manutenção da existência dos direitos.
Isso inicialmente, óbvio, que é pensado em todas as constituições democráticas do mundo e posto, desde a Constituição Mexicana de 17, a de Weimar de 19, como mecanismos próprios da guerra, do conflito entre Estados, e pensando o Estado inimigo. O que Schmitt faz é trazer esse regime jurídico da guerra para o campo interno, a partir de certas noções que, infelizmente, eu não tenho tempo aqui para me alongar, mas noções que levam uma ideia de povo como algo que deve ser uniforme, que deve ser unívoco, que deve ser, vamos dizer, homogêneo. Através desse tipo de perspectiva, se cria a ideia de que tudo que desune esse povo, que tira esse caráter de homogeneidade, que traz a ideia de conflito, é algo que deve ser, vamos dizer, eliminado como inimigo. Não preciso nem dizer, a democracia é um conceito que parte, o pressuposto mínimo, essencial dela, é de existência de conflito. Não há sentido você imaginar um regime democrático se você não imaginar a existência de conflitos políticos, e em especial de conflito social. Não há sentido você imaginar. A democracia é um modo, no começo do século XX ela é pensada assim, como um modo, um procedimento que visa buscar, vamos dizer, a paz através de formas regradas, de disputa de pontos de vista, de interesses, etc., em que a decisão da maioria é o mecanismo final de conformação da decisão política, portanto, o mecanismo final que põe fim pacífico ao conflito. Democracia pressupõe uma sociedade dividida e conflitada. Isso que observa é Kelsen, inicialmente, antes de Hannah Arendt, como todo mundo fala, é Kelsen nos debates com Schmitt. Fala, olha, é uma visão autoritária que Kelsen aponta. Né? Mas, de qualquer forma, nós sabemos que, obviamente, isso se deu no século XX, porque não havia como se pensar outras formas eficazes de autoritarismo. Num ambiente de uma civilização judaico-cristã é muito difícil você negar a ideia de pessoa. Direitos humanos nada mais foram do que a secularização da ideia de pessoa de Paulo, do apóstolo Paulo. Essa ideia teológica foi secularizada em direitos que protegem, vamos dizer, a condição humana e garantem essa condição humana, uma certa proteção jurídica e política do ser humano como tal. E a ideia de exceção vem para poder suspender essa condição humana, essa que é a ideia fundamental. Ou seja, eu deixo de tratar o ser humano como um ser humano, como alguém que no plano político e jurídico merece o mínimo de proteção, e passo a tratá-lo como inimigo. Quem escolhe o inimigo o nomeia. O elemento do nome é absolutamente essencial na conformação do inimigo durante o século XX, que vai justificar o surgimento dessas governabilidades de exceção. Cada governabilidade vai ter o seu inimigo. Em geral, o grande inimigo do século XX é o comunista. A gente pode pegar como gênero, mas existem outros, o judeu, certas etnias em certos momentos. Né? Mas o comunista, eu diria que na sociedade ocidental do século XX, é o inimigo, em geral, mais privilegiado. Né? Esse tipo de forma de pensamento leva a surgir, pela via democrática e pelas autoridades democráticas, pelos procedimentos democráticos, e sob a ideia de razão, os regimes que mais, eu acho que, mexeram com a subjetividade do homem ocidental, que foram o nazismo e o fascismo. É interessante observar que não foram golpes no sentido material que levaram o nazismo e o fascismo a surgir. Golpes no sentido formal. Foram golpes no sentido material, ou seja, utilizando-se das autoridades da eleição, o nazismo e o fascismo ascendem, aprovam leis no parlamento, confirmadas pelo judiciário, que vêm extinguir de fato a democracia e ampliar o poder do executivo. Isso é comum tanto ao fascismo, que faz isso durante a década de 20, quanto ao nazismo. O alemão é mais prático, faz numa lei só, aplica o artigo 48 da Constituição de Weimar, declara estado de exceção, é aprovado no parlamento, reconhecida a legitimidade pelo poder judiciário. E com isso instaura a ditadura hitlerista. O pós-guerra, ele traz uma grande reflexão de como tentar evitar isso. Isso em todos os ambientes das ciências humanas, temos aqui gente de várias áreas, podem, de certa forma, confirmar isso. No meu campo, que é o direito constitucional, na Europa se pensa um mecanismo formal pelo qual se tentaria criar uma semente antifascista. A palavra não é minha, é de Luigi Ferrajoli, um dos grandes pensadores desse tipo de teoria, e também de Norberto Bobbio. A ideia de que uma Constituição superior
na ordem jurídica, que condicionasse a validade de todas as normas inferiores, ela teria capacidade de criar direitos e valores políticos, valores morais democráticos, que não estariam sujeitos à decisão majoritária ocasional, nem à manipulação numa decisão judicial. Portanto, seriam valores, numa ideia geral, que condicionariam a decisão política. A decisão política deixa de ser vista como livre, desde que adotando um determinado procedimento, para passar a ter não só condicionamentos de processo, de procedimento, mas como condicionamentos de conteúdo. Não pode haver uma decisão política, por exemplo, que vulnere os direitos humanos negativos, nem uma decisão política de que deixa de aplicar os direitos humanos positivos, que são os direitos sociais. Os direitos humanos negativos são as liberdades públicas. Portanto, as decisões políticas, elas deixam de ser concebidas como livres. Muda-se, altera-se o conceito de democracia. Democracia deixa de ser vista apenas como soberania popular, passa a ser visto também como proteção a direitos, numa certa tensão interna do conceito, mas que é tida como útil. Isso, num ambiente geográfico, que a Europa, funciona relativamente bem por um período, com todas as contradições que existem, a meu ver, é inegável o avanço civilizatório que foi a Europa naqueles 30, 40 primeiros anos no pós-guerra. Né? É óbvio que para nós isso significa muito povo. Eu não sou daqueles, hoje em dia tem a expressão, não sou daqueles, né, que acha que nós somos um capitalismo tardio, que o nosso problema, como falava Weber e uma série de outros marxistas, essa ideia do atraso, que nós somos um país de desenvolvimento capitalista atrasado. Acho que não. Eu acho que nós somos um país de capitalismo periférico, nós somos uma inerência da modernidade. A modernidade não existe sem existir países como o nosso. Portanto, para nós nunca ia rolar aqueles 30 anos do pós-guerra. Mas, de qualquer forma, foi um momento importante da humanidade, onde certos valores certamente nos atingiram aqui, vieram repercutir. No pós-ditadura militar, surge a Constituição de 88, que representa um pouco esta visão, vamos dizer, que se chama no direito de neoconstitucionalismo, ou seja, das constituições do pós-guerra, rígidas, superiores hierarquicamente, que já trazem uma série de decisões morais, políticas, vamos dizer, de direitos, postas como intransponíveis pela decisão judicial e pela decisão política. Portanto, as governabilidades ou estados de exceção do século XX vão sofrendo uma forma de mudança desde o pós-guerra, mas que se acentuam, a meu ver, é uma visão pessoal isso, que muitos autores, óbvio, concordam, mas não todos que veem o problema, como o autoritarismo se dá hoje, se dá, a meu ver, para o surgimento de uma nova forma de capitalismo. Eu estou lendo o último livro do professor Dalbor, ele está me ensinando muito também dessas coisas. Né? Mas é uma forma de capitalismo, Mabembe que fala, como uma... Eu não gosto do nome neoliberal, tenho minhas razões pessoais para isso. Talvez que eu goste de uma parte do pensamento liberal, acho que é uma certa assinte contra o pensamento liberal chamar isso aí de neoliberalismo. Mas, de qualquer forma, é uma nova forma de capitalismo que parece ser capitaneada por três grandes agentes, que é o capital financeiro, apoiado em conurbação, diria quase, no sentido urbanístico, quer dizer, difícil ver onde termina onde começa outro, com o capital tecnológico e o capital militar. Isso parece que cria novas formas, eu não sou economista, vou aqui falar com generalidades, mas parece que cria novas formas de reprodução do capital. Né? O capital parece se reproduzir cada vez mais de forma, vamos dizer, virtual. E de forma mais rápida, e tem o tempo como mecanismo de poder no mundo. Há uma ameaça ao Estado Nacional constante. Se você não fizer o que eu quero, eu saio do teu país. Então, essa livre circulação do capital, esse domínio do capital financeiro sobre as outras relações, geram novas formas políticas. No mundo passa a ter uma governabilidade, que nós podemos chamar de exceção. Por que de exceção? Porque não há mais a guerra como mecanismo entre Estados. A guerra se dá por um mecanismo policial. Se transformam as Forças Armadas em forças de polícia. Elas ocupam, vamos dizer, territórios a título de garantir a paz e a segurança mundial, não mais a título de garantir a soberania estatal. Esse é o grande mote, vamos dizer, da ação militar de controle dessa governabilidade do capital financeiro e militar e tecnológico em todo o mundo. Portanto, há uma inversão da ordem no tocante
a estrutura do que são as forças armadas. Deixam de ser mecanismos de proteção territorial, passam a ser forças de política. Em inversão, as forças policiais, em especial no terceiro mundo, deixam de ser forças de polícia e passam a ser forças de ocupação territorial. É o que ocorre com a nossa PM. Eu não tenho tempo aqui de me alongar, né? Mas, de qualquer forma, é uma estrutura que vem apontando pelo mundo. E essa estrutura, ela não mais se manifesta, a meu ver, a partir do século XXI, que começa na década de 80, do século XX. Ela não, ela se consolida mais na década de 80, desde o fim dos 60. Ela não se apresenta mais como estados ou governos de exceção. Ela se caracteriza pela produção de medidas de exceção no interior da democracia. Ou seja, por formas tão autoritárias quanto a dos estados de exceção, mas mais cirúrgicas, mais eficientes, mais determinadas, e que vai se dar dessa mesma forma em todo o Ocidente, por mecanismos diferentes no primeiro mundo daqui. No primeiro mundo, eu tenho que ser rápido aqui, grosso modo, são medidas que se caracterizam pela produção legislativa para fortalecer o executivo. Patriotic Act nos Estados Unidos, leis antiterroristas na Europa, tal. Segunda característica, sempre por um regime jurídico especial. Ou seja, medidas que visam a proteção da segurança nacional. Esse é o mote para poder se suspender os direitos, se elegendo como inimigo o estrangeiro ou o muçulmano, depende de cada local e cada momento. Mas sempre com essa característica de que o inimigo é tratado como uma ameaça à segurança nacional e para ele se estabelece um regime jurídico especial. O crime comum, por exemplo, continua sendo tratado com as garantias normais dos cidadãos e dos direitos fundamentais. Os crimes especiais é que são tratados como direito do inimigo. Se formam, inclusive, teorias para justificar isso. Na América Latina, nós temos uma conformação diferente. São medidas de exceção que são produzidas, né? Mas parece que, a meu ver, a meu entender, primeiro, elas não são medidas legislativas como vértice. Existem medidas legislativas, existem atos executivos, mas o agente principal da exceção, a meu ver, é o sistema de justiça. E isso é algo novo em termos de vida latino-americana. Aqui sempre houve medidas de exceção, mas nunca produzidas como autoridade fundamental o sistema de justiça. Aqui no Brasil eles começam a se sentir muito a partir da década de 90, que é onde, vamos dizer, surge o problema mais marcadamente do aprisionamento em massa. Não é que negro, jovem, pobre da periferia tenha alguma vez tido trégua aqui no Brasil, não estou dizendo isso, mas a intensidade aumenta muito e a forma de realizar se diferencia muito, né? Nós passamos a ter, a meu ver, eu não tenho tempo de me alongar na justificação, nos territórios ocupados pela pobreza, são territórios ocupados mesmo, nós passamos a ter uma nova forma de governabilidade, não é de Estado. São medidas sequenciais de exceção, gerenciadas pelo sistema de justiça, e aqui não há a criação de um regime jurídico especial também. Ou seja, a figura do inimigo não é o estrangeiro que ataca a segurança nacional, a figura do inimigo é o bandido. Ou seja, é o criminoso comum. Isso se inicia na década de 90, através da produção de jurisprudência para a questão de drogas, em que direitos mínimos garantidos até então são desconstruídos, né? E passam, vamos dizer, os dados são intensos aí, quadruplica o número de presos até hoje, foi ver do fim da década de 80 até hoje, decuplica o número de mortos em números absolutos. Ou seja, você tem aí toda uma consequência disso em termos de gestão da vida, vamos dizer, e de controle social nos territórios ocupados pela pobreza. A meu ver, isso se amplia na sociedade. Em vez de se realizar a promessa da Constituição de 88, que seria a universalização de direitos, se universaliza a injustiça do pobre para outros segmentos sociais. Isso acontece com função nítida e claramente política. Primeiro, há um esvaziamento, que é consequência desse processo, da ideia de serviço público por reformas constitucionais havidas na década de 90. Mas é a partir de casos aqui no Brasil, vou falar do Brasil, como mensalão, etc., tal, que você passa a ter, a meu ver, o uso desses processos penais de exceção, que são usados contra a pobreza, passam a ser utilizados para perseguir, vamos dizer, lideranças políticas. E para realizar impeachments, não só no Brasil. Honduras, Paraguai, aqui no Brasil, impeachments que têm a roupagem, como
toda medida de exceção tem uma roupagem democrática, uma aparência de cumprir a democracia, vamos dizer, na sua maquiagem, na sua estrutura, que no direito nós chamamos de fraude. Você tem a aparência do cumprimento de uma normatividade, mas com a intenção de descumpri-la, né? Portanto, você tem medidas que caracterizam fraudes ao sistema constitucional e democrático com função política. Eu não estou aqui defendendo o PT nem nada, mas, objetivamente, o impeachment realizado contra a presidente Dilma foi extremamente agressivo à nossa ordem constitucional. Basta um mínimo de leitura jurídica do fenômeno para... Eu só consigo explicar quem diverge por razão ideológica. Não há nenhum tipo de, vamos dizer, raciocínio jurídico objetivo que ampare quem acha que não houve inconstitucionalidade ali. Tanto que a saída dos mais, vamos dizer, tecnicamente bem formados que defendem o impeachment é só uma. A mesma razão que foi dada para legitimar Hitler. A decisão final cabe ao Senado, acabou, uma decisão de autoridade. Você resolve pela autoridade democrática e não pelo conteúdo. Só que resolver pela autoridade no pós-guerra é algo extremamente agressivo a esse pacto humanista, vamos dizer, que fundou as constituições do pós-guerra, né? Portanto, é um argumento muito agressivo a toda essa forma de pensar o Estado do pós-guerra, né? Mas é um argumento que em direito tem sustentação, digamos assim. É o único que há. Legitimar pela autoridade. Pelo conteúdo não há como. O mesmo aconteceu no Paraguai. O Paraguai é risível. Deram 2 horas de defesa para o direito, para o presidente. Eu fui fazer a pesquisa lá, me impressionei. São 2 horas. Aí a argumentação do tribunal ao confirmar esse tipo de julgamento. Não, mas não é um julgamento criminal, não tem a mesma extensão do direito de defesa. Ele parece um processo administrativo. Eu fui pegar o ato administrativo mais simples do sistema paraguaio, a multa de trânsito. Tem 10 dias de defesa e 5 de recurso. Quer dizer, então, para você se defender de uma multa de trânsito, é mais fácil que você defender o mandato popular, né? Quer dizer, em Honduras foi algo tão terrível quanto uma ordem judicial que manda liminar num processo penal, manda prender o presidente da República, só que em vez de prendê-lo pela polícia, que a Constituição determina, as Forças Armadas o prendem e expulsam do país, o que é vedado pela Constituição e impede o direito de defesa dele. Ou seja, inclusive depois a Corte, tem que se dizer, a Corte hondurenha reconheceu a inconstitucionalidade, mas já tinha acabado o mandato do presidente Zelaya. Então já não havia efeito prático. Mas, de qualquer forma, quer dizer, você tem formas, vamos dizer, muito evidentes de agressão, vamos dizer, à continuidade democrática. Medidas de exceção que rompem com a continuidade democrática, ou produzidas pelo judiciário, ou com clima político gestado pelo sistema de justiça. O sistema de justiça usa no mesmo sentido dela, não usa no sentido só de jurisdição, né? Ou confirmados pelo sistema de justiça. Ou seja, um sistema de justiça tem um papel central. E não só nos países, vamos dizer, é interessante isso, que nós podemos chamar de direita contra a esquerda. Mas na Venezuela, eu tenho que falar, a pesquisa me apontou isso, existem também vários exemplos de processos penais de exceção produzidos aí pela, vamos dizer, pela governabilidade esquerda que está ali, contra os opositores de direito. A instrumentação é o mesmo, ou seja, trazer como criminoso comum quem na realidade se busca perseguir politicamente, através de um processo penal fake, onde a defesa não é ouvida, onde os mecanismos de defesa são muito constritos, restritos, de forma inconstitucional. O detalhamento eu não tenho como passar aqui. Mas, de qualquer forma, o que se observa é isso. Um crescimento do Estado autoritário. Eu relaciono isso com a ideia de nova forma de capitalismo, porque me parece que essa nova forma de capitalismo exige um Estado autoritário, um pouco diferente das razões que muitos analistas encontraram do porquê do surgimento dos estados de exceção no século XX. Né? Há muitos pensadores, Gramsci, Poulantzas, Althusser, pensaram sempre o estado de exceção como surgido da crise política, a ideia de crise política, né? De forma diferente entre si, mas sempre advindo dessa ideia. Para mim, parece que as medidas de exceção são uma inerência do novo sistema econômico que nós temos, né? Me parece que esse sistema, para reproduzir, não é propriamente a reprodução da ideia de mão invisível do mercado, mas sim uma mão invisível do Estado. Você depende para cada operação financeira da garantia estatal. Por que eu ponho meu dinheiro num banco grande e não num banco pequeno? Porque o banco grande tem o Estado por trás como garantidor daquela operação. Mas o segundo e principal aspecto para mim é a alta desigualdade social que esse sistema cria e que, pelo menos num primeiro momento, parece que a solução dada sistêmica
A professora Luciana aponta bem, inclusive, a origem desse tipo de repressão no Brasil, que são entidades financeiras internacionais que vão orientando a formação dela, né? Mas parece que, como forma de solução do problema social, que se quer realizar um controle social através da repressão de um Estado mais autoritário. Portanto, é um sistema que exige a presença de um Estado mais autoritário. Uma das características que eu vejo nesse sistema, a Mabembe aponta isso, a meu ver, com muita razão, o professor Dalbor deixa entrever isso, pelo menos na parte do livro que eu li dele, parece que você passa a ter não mais apenas um exército de mão de obra, de reserva. Você passa a ter um grande contingente humano destinado à não participação social por uma série de fatores, desenvolvimento tecnológico, formas de concentração de renda, uma série de processos, vamos dizer, você passa a ter esse fenômeno. Então, isso exige um Estado autoritário para haver controle social. Os mecanismos desse Estado autoritário aqui na América Latina é que eu tenho me concentrado mais em observar a partir de dados de pesquisa de excelentes pesquisadores como a Luciana. Eu agradeço muito a atenção de todos. Muito bem, nós vamos ter um tempo bem apertadinho para questões, comentários e tal, porque ambos aqui estouraram o tempo, que não tem nenhum problema, acho que foi super esclarecedor. Então está aberto para perguntas. Eu já vou fazer uma aqui de resposta, espero, rápida, aqui da Luciana e talvez um comentário do Pedro. Porque na fala da Luciana, quer dizer, a gente tem reivindicado, desde a redemocratização do Brasil, né, os movimentos populares, os movimentos sociais, têm reivindicado as suas pautas por meio da luta por direitos, né? E ambos estão dizendo aqui, quer dizer, que a ideia de direito, ou ela ganha, ou ela é constituída como uma ilusão neoliberal, vou usar essa expressão lá do fim dos anos 80 e daqui para cá, com esse novo tipo de domínio financeiro e de financiarização que a gente teve, né? Então se cria uma ilusão para que não seja efetiva, a não ser para alguns, né? E ao mesmo tempo você aumenta a malha do Estado das ações de exceção por dentro da capa, né, da democracia, mas, na verdade, portanto, a luta por direito acaba sendo uma armadilha para a população. Quer dizer, a luta por direito transforma a luta política em luta jurídica. E talvez a nossa questão seja como é que a gente pode pensar em forçar o Estado, pensando em políticas públicas, para recolocar em debate a luta como luta política e não como luta jurídica. Adorei sua pergunta. Acho que eu vou começar lendo um pedacinho bem curtinho de um texto do Kafka, de 1919, que ele diz: diante da lei está um guarda. Vem um homem do campo e pede para entrar na lei. Mas o guarda diz-lhe que, por enquanto, não pode autorizar-lhe a entrada. O homem do campo reflete e pergunta depois se poderá entrar mais tarde. É possível, diz o guarda, mas não agora. Esse homem do campo morre diante da lei sem poder entrar nela. O que me preocupa com a forma como a gente encara o direito é precisamente a falsa expectativa de que um dia nós mereceremos entrar na lei. Se bem nos comportarmos, se bem avançarmos dentro de uma perspectiva de que sempre estaremos evoluindo e um dia chegaremos lá. Isso é um engodo sem tamanho. Isso nos aprisiona num determinado formato de luta que tira a possibilidade de avançarmos realmente. E aí eu acho que vem, sobretudo, por uma perspectiva da forma como o direito coloniza as nossas disputas. E isso também é um processo que pode ser analisado geopoliticamente, de que maneira isso se coloca. Porque se a gente verifica nos Estados Unidos o início da judicialização da política, e a gente, na verdade, deveria estar debatendo a politização da justiça, o que a gente vem percebendo, sobretudo, acho que nos últimos 30 anos, é que funciona muito bem para muito poucos essa perspectiva de tirar as disputas reais da arena efetivamente democrática e isolar o debate de qualquer problema nas cúpulas dos tribunais
absolutamente opacas a qualquer controle. Então, se a gente tem qualquer grande problema, e a partir de um momento que ele se torna um processo judicial, a gente se furta de discutir. Não preciso mais debater, porque isso, a justiça vai decidir. Que justiça é essa? A quem interessa a decisão que essa justiça vai proferir? E aí cabe a nós também entender de que maneira essa justiça opera, para que não caiamos na reprodução da busca de saídas por meio dessas soluções. Então, quando a gente vê os movimentos sociais buscando a criminalização dessa ou daquela conduta, achando que isso vai ser a solução de alguma questão, há sempre que se parar e fazer a ponderação. Adianta eu brigar pela criminalização de determinada conduta se o julgamento vai ser feito por um sistema de justiça que é racista, que é machista, que é capital. Como é que eu vou sair disso? Eu tenho um amigo, não tenho muitos, mas eu tenho um amigo defensor público, Carlos Loureiro, que estuda movimentos de moradia, e ele tem uma frase que eu acho muito bonita, que ele diz: aonde o direito chega, a mística sai. A mística que tanto povoa a linguagem dos movimentos sociais. E é isso mesmo que o direito faz. Ele se impõe como única alternativa considerada apta a resolver os nossos dilemas e os nossos conflitos. E isso nos emoldura diante de linhas abissais que invisibilizam todas as outras formas mais razoáveis de conhecimento e mais democráticas de avanço distributivos. Eu tenho um ponto de vista sobre isso, né? Eu acho que isso aí tem a ver com o ponto de vista de o que é democracia, do que são os direitos. Eu sou um crente nos direitos, né? Como uma utopia. A relação entre super e infraestrutura, ela não é mecânica. Nem Marx propôs isso. Ela é uma relação circular de sentido, é um edifício, né? É evidente que as fundações do edifício conformam o ser desse edifício. Mas o edifício em si influencia no estado das fundações. Ou seja, há uma relação circular de poder, né? Uma visão de totalidade aí. E a transformação, ela sempre vai iniciar na superestrutura, nunca na infra. A infra não gera a sua própria transformação no sentido mecânico. Ela vai depender de outros processos. Quer dizer, vamos dizer assim, o capital, para se reproduzir, ele tem que também reproduzir a sua capacidade de domínio político. Ele tem que também reproduzir a sua capacidade de domínio ideológico. Se ele não fizer isso, ele não se reproduz. Portanto, há uma interdependência entre esses fenômenos. O que significa dizer? O material não é só o concreto. O material é permeado de afetos, ideias, de humano. Portanto, acreditar nos direitos eu não acho algo negativo, acho algo extremamente positivo. O pressuposto está em como a gente acredita que é a democracia. Se democracia é um regime político de Estado ou se ela é uma sociedade. Eu creio que não é impossível haver um Estado democrático ou uma sociedade não democrática. E o conceito de sociedade democrática leva a ampliação para não ter uma visão monista de direito. O direito não é só o que sai do Estado. Isso eu não falo hoje, eu falo de onde os direitos surgiram. Eles surgem do pensamento pré-liberal, de protestantes, basicamente calvinistas, na França representado pelos huguenotes, uma série de outros, na diáspora protestante, no período das guerras, né, religiosas do século XV e XVI, né, e surgem com uma ideia de um contrato social que antecede o Estado, Locke vai absorver isso muito, né, e que, portanto, como ele antecede o soberano, a deslealdade do soberano em relação a esse contrato deve gerar a reação do povo, exigindo a realização dos direitos e dos contratos. Portanto, o último estágio garantidor dos direitos Locke chega a falar em tiranicídio, em violência, em revolução. Não a revolução como pensada por Marx para instaurar uma nova sociedade, uma revolução restauradora. Portanto, as ideias do liberalismo político, da revolução, da burguesia insurgente, da burguesia revolucionária, vão ser recuperados. Essas ideias de direito elas vão mudar e transformar num ambiente mais colonizador pós-1848. Após a primeira manifestação concreta dos trabalhadores e operários para tentar subverter o sistema e tentar se apresentar como um player do jogo político. Mas a realidade é que a democracia universal passa a ser construída não por uma dádiva do Estado, ou das autoridades, ou das constituições. Ela é construída por lutas concretas de movimentos sociais no interior da sociedade. Como é que a mulher vota?
Vota porque no Reino Unido, 1000 mulheres foram presas, muitas mortas, com atentados que hoje seriam considerados terroristas, bomba explodida em... Né? Os negros passam a votar, de fato, nos Estados Unidos através de lutas sociais, todo mundo conhece. Né? Os trabalhadores passam a ter direito a voto no fim do século XIX através das lutas sindicais, que são sangrentas. Quer dizer, o direito se constrói nas instituições, mas se constrói também no sangue e na rua. O que significa dizer, democracia não é só cumprimento da lei. É também transgressão com vistas à ampliação dos direitos. Não qualquer transgressão, né? Mas a transgressão política que visa ampliar o direito. Há uma substância diferente quando o judiciário usa das suas atribuições para ampliar direito do que ele usa para restringir. Democraticamente é uma substância diferente. Isso não é Marx nem comunista que fala, são os liberais, os criadores lá antigos da primeira noção que se teve de direitos. Né? Depois da Segunda Guerra, isso fortalece muito. Né? Portanto, eu creio que a gente tem que pensar direito e democracia como fenômenos da sociedade, de uma sociedade democrática, e direitos humanos como esse fenômeno que implica cumprimento da ordem e transgressão, ao mesmo tempo. Então, é isso. Perguntas? Só 2 observações. Em relação a essa questão que você fala, Pedro, custódio mesquita aqui, mas... Ainda bem que é das boas. Em relação a essa questão do momento do capitalismo financeiro e da democracia, é só para tema para a gente pensar depois. A partir da liberalização financeira dos anos 70, você tem um discurso político liberal, e com o fim da União Soviética, um discurso político liberal que ele era eleitoralmente muito eficiente. Ele leva o Menem lá na Argentina, aquelas aventuras, o Fernando Henrique aqui, aquela ideia do pote de ouro no fim do arco-íris. Né? Se fizer a lição de casa, vem o crescimento. Isso aí ele se encerra com a crise da Nasdaq em 2002. E daí você começa a cair todos aqueles governos liberais. Na Argentina, o Menem leva aquele desastre monumental, que no Brasil é um desastre menor que na Argentina, mas um desastre grande do governo Fernando Henrique Cardoso. Então, esse discurso ele perde validade numa disputa democrática correta. O povo não compra mais esse discurso. É a partir daí que começa a judicialização a substituir a política. Né? Eu queria fazer uma pergunta para a defensora pública. Aí. Uma dúvida que eu tenho aí em relação à prisão em segunda instância. Eu ouço alguns especialistas que falam isso aí só vai beneficiar aliás, a prisão em segunda instância beneficia o pobre porque ele finalmente vai ser julgado e o tempo que ele já ficou na cadeia conta como pena. E o outro lado que fala o seguinte, não, vai prejudicar o pobre, porque agora, com o avanço das defensorias, pela primeira vez ele tinha julgamento. Qual que é a sua opinião aí? Boa tarde, eu sou a Rafaela, eu estou no primeiro semestre de RI. Eu li um artigo esses dias que fala um pouco sobre a ideia que a gente tem de segurança nacional. Eu não sei se tem muito a ver, mas diz que a nossa Constituição dá para o resguardo do Exército essa ideia de que eles têm que comandar essa segurança nacional. Mas ele não faz de modo explícito, tipo, não coordena muito essas operações, mas faz de um modo mais geral. O que muitas vezes faz com que, como acontece no Rio, essas operações sejam conduzidas de modo extremamente autoritário. E ele dizia também que a polícia militar acaba meio que fazendo do Exército um subordinado. E eu queria saber de vocês se vocês acham que essa concepção que a gente tem de segurança nacional, autoritária, enfim, presente na América Latina toda, ela tem que ser mudada através dos poderes legislativo, judiciário ou executivo. Bom, boa tarde. Queria parabenizar o evento e a mesa, a Luciana e o Pedro, fazer um debate aqui de alto nível e que nos convida à reflexão profunda
sobre a democracia e, no interior dela, sobre o papel do sistema de justiça. Né? Eu queria fazer um comentário e uma pergunta em seguida, um breve comentário. O sistema de justiça, no sentido lato, né, parece que obedece, a partir da fala de vocês, a duas grandes dimensões. A primeira delas diz respeito muito fortemente à proteção das elites. Né? E para proteger as elites, é necessário ser bem pago. Né? Ou seja, ter muitos privilégios. Então, é muito mais do que uma dimensão corporativista, estrito sensu. Né? Até porque a lógica das corporações é uma lógica legítima. Né? Os sindicatos defendem, né? Os profissionais defendem as suas carreiras. Mas é muito mais do que isso. Né? Primeiro que é uma proteção acima de qualquer lei. Né? Uma proteção fora de qualquer parâmetro, de qualquer padrão, que a Luciana mostra de maneira detalhada. Né? Mas, então, muito mais importante do que isso, né, ela, de fato, tem um papel fundamental no sistema de justiça, que é prender e legitimar o assassinato. Né? Os últimos dados mostram que 65 mil pessoas, né, no ano passado, foram assassinadas no Brasil. 65 mil pessoas. Né? Mortes violentas. Dos quais uma parte considerável é letalidade policial. Né? Então, nós estamos falando de jovens negros da periferia. Então, como vocês falaram, isso tem região, tem cor, tem raça. Né? Então, o primeiro comentário é reforçar essa ideia de que o sistema de justiça ele é voltado, fundamentalmente, né, ele se volta, fundamentalmente, à luta de classes, para usar um termo aqui, né, um conceito conhecido. Né? Ele tem um papel fundamental, a sua politização. Mas tem um segundo papel, ao meu ver. E aqui eu volto ao Gramsci, né, que é o papel de certa forma, substituir as elites políticas. Aí nós estamos falando também do capital. Né? Ou seja, até fico pensando aqui nas análises de conjuntura que temos feito, né? Estamos falando aqui de eleição, como se tivesse alguma normalidade. Né? Se já é difícil ter normalidade na democracia capitalista, né? Mais ainda na situação que vivenciamos nesse momento de golpe de Estado, de um estado de exceção, né, no sentido mais brutal que isso aparece, que chega, inclusive, no cotidiano. Então, a ideia o conceito gramsciano de um partido político como intelectual orgânico, né, das classes sociais, me parece que se aplica fortemente ao Poder Judiciário. A Judite Brito, que foi presidente da ANJ, né, Associação Nacional de Jornais, em certo momento, uns 5 ou 6 anos atrás, ela disse que os partidos de oposição no Brasil eram muito frágeis e que a mídia ocupava este papel. Né? Exatamente. Né? Agora, muito além da mídia, que é um partido, né, o Poder Judiciário, só que é um partido de Estado. Né? Então, me parece que tem duas funções cruciais do sistema de justiça e que inviabilizam completamente a democracia no Brasil. E aí vem a minha pergunta. Como vocês pensam uma democracia no Brasil, como desmontar este sistema, que é um sistema elitista, excludente, né, que legitima a violência dos pobres? Nós estamos falando da 4ª população, né, prisional do mundo, 620 mil presos, né, e de um país que mata 60, 65 mil pessoas por ano, mais do que países em guerra. Né? Vivemos uma guerra civil contra os pobres. Como desmontar esse sistema se quisermos um dia ser democrático? Obrigado, gente. E parabéns mais uma vez. Vou começar essa rodada pelo Pedro. O Gramsci ele vê a exceção como surgindo de um tipo específico de conflito político. Um momento em que o conflito de classes leva a uma situação em que a burguesia já estaria derrotada, vamos dizer assim. Assim, o Gramsci ele vê a exceção como produto de uma crise política específica, quer dizer, um momento em que a burguesia já estaria derrotada, ou algo assim, e por outro lado, o operariado não preparado para assumir. Aí que vem aquela frase famosa dele de crise, né? Quer dizer, como o novo não pode nascer, o velho não pode morrer. É nesse sentido exatamente
desses momentos em que ele acha que se abre a oportunidade de surgirem movimentos populistas que geram o estado de exceção. É coisa de preferência. Eu prefiro a leitura do Polantzas, quando ele também usa da mesma categoria do Gramsci, da crise política, mas ele acha que a crise política, onde surge o estado de exceção, é uma crise no interior da burguesia, ou no interior das elites. Ele tem um conceito que ele chama bloco de poder, que seria o conjunto de segmentos das elites, da burguesia, que ocupam o poder. E quando há uma crise na hegemonia dentro desse bloco de poder, surgiria, vamos dizer, a circunstância em que pode surgir o estado de exceção. Ambos falam do século XX. Mas, em alguma medida, eu acho que se aplica a nós. O que nós vimos no Brasil é um acirramento das medidas de exceção, pelo menos, se não o surgimento delas, mas o acirramento, a partir do momento em que a crise política se consolida de hegemonia. Né? Quer dizer, você tinha aqui uma disputa entre dois braços, eu não estou falando mal do PT, mas assim, é só uma forma de ver, que é dois braços de elite, vamos dizer, na perspectiva, quando o povo olha, vê elite brigando, vamos dizer assim, né? E é onde é um modelo, vamos dizer, um pouco mais includente, um pouco mais com um verniz democrático mais intenso, etc. e tal, foi questionado por um ambiente mais, vamos dizer, autoritário, eu diria assim, e gera uma divisão nesse bloco de poder onde fica instável a hegemonia. Isso, para mim, vem a acirrar as medidas de exceção, vem a ser um fator de acirramento, né? Eu não tenho dúvida disso. Agora, de resto, eu creio que sim. Eu acho que o sistema de justiça, ele no Brasil é interessante. Ele sempre teve formalmente a possibilidade de ter um papel muito ativo, diferenciado do resto do planeta. É o único país no mundo, olha que interessante, que você tem um ministro isolado que pode declarar, suspender a eficácia de uma emenda constitucional aprovada por 2/3 do Congresso. Já são poucos países do mundo que permitem emenda constitucional. Os que permitem, você nunca imagina uma decisão de Suprema Corte podendo suspender, de Suprema Corte inteira. Aqui no Brasil, um juiz isolado pode fazer isso. O papel do relator é algo importante. Vamos dizer, aprofundar um pouco essa discussão de como se dá o domínio do sistema de justiça é meio fundamental. Tem uma dissertação de mestrado que foi apresentada há pouco tempo aqui na PUC, o rapaz faz ele destrincha, foi orientando o meu, muito interessante. Isso tudo que eu estou falando é com base na pesquisa dele. Né? Então, vamos dizer assim, essa estrutura sempre existiu, ela vem sendo gestada desde a década de 40, mas nunca foi exercida. É a partir da década de 90 que a gente vê isso se iniciar, o judiciário passar a ser um ator político mais relevante. Me parece que pela crise de hegemonia, esse novo mecanismo de formação de capital necessita desse tipo de, como falou Massif, desse tipo de estrutura para poder gerenciar a vida, né, e poder realizar seus fins. Só para dizer, o que eu acho que há não é a Constituição como engano. A meu ver, eu adoto um pouco mais a visão do Ferrajoli nesse aspecto. O que há é um poder desconstituinte em relação à Constituição de 88 que se instaura no país e que vem paulatinamente esvaziando de sentido a Constituição. Ela permanece formalmente aí, mas ela vai perdendo o sentido que ela tem de proteção a direitos, a garantias. Então, nós estamos vivendo no país um poder desconstituinte, que é um poder político de fato e que é capitaneado por quem deveria proteger a Constituição. Só para dizer de um caminho de solução, que sempre todo mundo pergunta, né? A Constituição do ano 3 da Constituição Francesa, da Revolução Francesa, já falava isso. Quer dizer, quando o aplicador da Constituição ele é desleal, aliás, é o texto jurídico mais bonito que eu vi literariamente sendo escrito, é o último artigo da Constituição do ano 3 da Revolução Francesa. Cabe ao povo, à população, à sociedade, reagir política e efetivamente, com violência, se necessária, até ele fala, né? Mas não necessariamente, mas imaginemos aí desobediência civil, todas as formas possíveis, para fazer garantir a Constituição. Aqui no Brasil nós temos qual o problema? Nós somos de um sistema de direito transplantado, de um modelo europeu. Não tá esses valores não fazem parte da nossa tradição. Nós temos 4/5 da nossa história de escravidão. Nossa sociedade, por que o judiciário sempre garante as elites, tradicionalmente, agora tem sido o agente principal disso? Por causa da tradição de coloniedade. O judiciário é quem vem, vamos dizer, dessa ideologia colonial, eu diria assim. Né? Então, isso sempre criou problema para a gente de eficácia das nossas constituições, de identidade. A gente não sabe se a nossa... Teoricamente, a gente vem de constituições do modelo da Europa continental, mas aplica sempre subsidiariamente o direito anglo-saxão, né? E sempre com função autoritária. Né? Ou seja,
nós temos crise de identidade e temos uma crise de aplicabilidade de eficácia também, né? Quer dizer, que é tradicional da gente. O que mudou agora foi a forma, né? E nós passamos a ter, a meu ver, um mecanismo mais violento do que antes. Só para lembrar, são 3.500 mortos por ano pela polícia, em média, no Brasil. E morrem cerca de 370 PMs por ano. Né? A ditadura militar matou, por persecução política, segundo a Comissão da Verdade, cerca de 400 pessoas em 20. Quer dizer, nós estamos atravessando um problema de ação totalitária do Estado, que decide sobre a vida das pessoas, né? Muito mais intensa do que no período da ditadura, em termos de dados, assim. Eu vou tentar dialogar com o que veio até agora. Eu também entendo que a luta por direitos ela está no nosso horizonte de ferramentas úteis ao avanço que a gente busca. Eu acho que quando eu trago a minha ponderação de que forma a nossa Constituição foi moldada e como é que a gente experimenta o direito, eu dialogo muito com a pergunta formulada por Boaventura de Sousa Santos em 2003, se poderá o direito ser emancipatório. O direito só poderá ser emancipatório se compreendido politicamente como parte de uma estrutura que é patriarcal, que é colonialista e que é capitalista. E de que maneira a gente se coloca diante desses eixos estruturantes de forma a tentar resistir às pressões que, por exemplo, o capital exerce sobre o funcionamento da justiça e que são de difícil manuseio dentro do cabo de forças que a gente vive. Agora, responder para o Francisco, né, como desmontar o sistema para sermos democráticos. Eu acho que não existe uma resposta só. Eu acho que eu e o Pedro talvez tenhamos, pela conversa que a gente teve no começo, uma opinião que pode ser complementar aqui sobre os mecanismos de participação e controle social sobre a justiça. A minha tese ela só existe porque eu fui ouvidora externa da Defensoria Pública e, nessa qualidade, passei a enxergar a dinâmica que pautava a tomada de decisão institucional a partir da força dos benefícios corporativos negociados, muitas vezes, com as outras instâncias políticas. E a oxigenação de novos atores ali dentro, não diretamente interessados no processo, me parece algo muito, muito positivo. Acho que tem duas outras possibilidades de avanço na mesa que a gente deveria considerar. Eu não sou favorável aos modelos que prevêem eleição de juízes, por exemplo. Acho que, diante da conformação da nossa imprensa, seria um tiro no pé querer que juízes sejam eleitos. Mas eu também não acho que os processos eleitorais a que as nossas instituições de justiça se submetem permanentemente, eu não sei se todo mundo sabe, mas as carreiras jurídicas passam por eleições. A cada 6 meses tem uma eleição. Tem eleição de chefe da carreira, tem eleição do colegiado, tem eleição da corregedoria, tem eleição da escola, tem eleição o tempo todo. São eleições de abrangência estadual, com mobilização de recursos humanos, são campanhas políticas montadas para aqueles que vão participar daquela eleição. E quando você tem só os membros da própria carreira participando dos processos eleitorais, você tem pautas políticas, bandeiras de campanha vinculadas com aquele público. Se a gente não passa a ter outros interesses pautando as eleições das carreiras jurídicas, a chance de que as gestões se comprometam apenas com os benefícios próprios é muito grande. Talvez a democratização desses processos eleitorais de cúpula nos permitisse algum avanço. E acho, vou aqui tomar emprestado a referência que o Pedro trouxe sobre a era dos monstros, do Gramsci, para olhar, eu acho que se existe uma oportunidade de avanço que a gente vivencia hoje, a gente está, assim, no momento entre hegemonias do funcionamento do Estado com relação ao analógico e ao digital. O que será do mundo digital na justiça, que é tão arcaica, ainda não está posto, e talvez nós tenhamos aí algumas oportunidades que ainda estão invisíveis de como criar mais transparência e mais possibilidade de controle. E uso aqui um exemplo simplório. No ano passado, o portal J fez a divulgação de uma matéria sobre a negativa do STF de fornecer a chave de funcionamento do seu sorteio de processos,
que deveria ser aleatório, alegando insegurança no fornecimento daquela informação, sendo que o Itaú, por exemplo, fornece a senha o funcionamento do token. Como é que a gente vai ficar nesses processos de informatização da aplicação da justiça em temas tão sensíveis como as distribuições dos processos do Supremo? Com esse poder que o Pedro também aponta que os nossos magistrados têm. Então, acho que há aí uma sequência de oportunidades de avanço, mas que, para isso, a gente precisa de mais gente estudando justiça, não só aqui, né? A gente precisa de outros saberes olhando para a justiça. Na CIF, eu não sou defensora, eu fui ouvidora externa da Defensoria Pública. Eu fui eleita para exercer esse mandato como representante dos interesses dos destinatários do serviço da Defensoria Pública nas tomadas de decisão, que é um mecanismo que eu acho realmente sensacional. Mas, com relação à prisão em segunda instância, eu acho que a discussão que, de fato, está envolvida na questão da prisão ou não depois da condenação de segunda instância é a da presunção de inocência. Se o sujeito perde a presunção de inocência depois da condenação de segunda instância. E eu não tenho dúvida, presunção de inocência e réu pobre, na mesma frase, não existe. Invariavelmente, isso vai prejudicar os atendidos da Defensoria Pública. A prisão ela sempre recai de maneira perversa sobre os pretos e pobres e periféricos. Então, eu não acho que isso possa passar batido pelas nossas lutas, porque isso nos diz respeito e todos tombaremos com esse retrocesso. Eu não estou segura se eu entendi a sua pergunta sobre o Rio de Janeiro e a militarização das políticas. É da PM, especificamente, ou é das políticas de tomada de territórios? Não tem problema nenhum. Eu aqui me alinho, mais uma vez, ao Pedro, para achar que esse tipo de debate não pode vir só do Estado. Esse é o tipo de avanço que tem que partir de um acúmulo nosso para pautar a forma como o Estado vai reagir a essa questão. Para mim, o grande problema, por exemplo, dos modelos de UPPs é que eles se baseiam, tem toda uma questão fiscal envolvida, de que maneira ele é pensado num determinado modelo que só se sustenta num processo onde o petróleo e o gás fosse se manter no preço que estava, que era irreal, mas, sobretudo, o problema é que aquele policiamento, eu não me lembro qual era o nome que eles usavam no começo, comunitário, eu não me lembro qual era. Então, mas as UPPs elas seguiam um modelo tipo policiamento de proximidade, eu não me lembro qual era a terminologia que eles usavam. É muito difícil imaginar que um déficit tão grande da presença do Estado dentro das favelas cariocas vai ser suprido com armamento pesado, que a gente precisa de outro tipo de intervenção estatal naquele território, onde as pessoas possam, de fato, se socorrer não mais a traficantes, mas a serviços públicos para conseguir medicamentos, para conseguir atendimento médico, para conseguir resolver os seus problemas. Então, eu acho que passa por um amadurecimento nosso. A solução, se ela virar do Executivo, do Legislativo ao Judiciário, é circunstancial. Isso é uma disputa política que a gente precisa fazer para identificar quais são as melhores oportunidades de avanço diante do contexto que a gente desenhar como ideal. Eu me filio às recomendações internacionais de extinção da Polícia Militar, mas também sei que o funcionamento da nossa Polícia Civil nos colocaria em problemas ainda maiores. Quer dizer, não sei se dá para ser pior do que está hoje. Mas a gente precisa avançar nisso politicamente para depois tentar achar uma solução estatal. Essa é a minha posição. Bom, infelizmente nosso tempo acabou, né? A gente, aliás, estourou bastante o tempo da mesa. Eu queria agradecer muitíssimo aqui o Pedro Serrano, Luciana Zafalon, uma conversa, como sempre, de alto nível e ótima para nós, acho que inclusive para pensar,
Porque não se trata, obviamente, quando a gente faz uma plataforma de políticas públicas, não se trata de uma plataforma instrumental, né? Não temos nenhum interesse de construir de maneira instrumental, utilitária, políticas públicas. Nossa questão é discutir os temas relevantes que estarão na confecção e no debate sobre as políticas públicas para o Brasil nos próximos anos, né? E debate que é não só absolutamente necessário sempre, como eu abri dizendo isso, né, me parece mais necessário agora, porque a gente, de algum modo, tem que acumular forças para poder fazer a luta que nos espera do ponto de vista político, institucional, econômico, né, tanto na conjuntura quanto estruturalmente. Quer dizer, parte das coisas que a gente ouviu hoje aqui do Pedro e da Luciana tem a ver com modificações processuais na estrutura do Estado brasileiro, da democracia brasileira, e, ao mudar o Estado brasileiro, poder mudar os seus poderes, entre eles o sistema judiciário, que, como a gente viu, quer dizer, tem modos de funcionamento que não são disfunções da sua natureza e da sua Constituição, mas elas são complexizações dessa natureza, mas, de certa maneira, ele nasce para cumprir funções desse tipo, né? Quer dizer, se ele nasce constituído, né, por um poder que é oligarca, né, por um poder que é branco, que é masculino, que é europeu, por que ele, assim como o nosso sistema tributário, né, quer dizer, por que ele seria, responderia, né, a uma lógica que não essa, né, que, de certa maneira, da qual, inclusive, a nossa Constituição é tributária, né? Então, quer dizer, nós estamos falando de regimes e processos de mudanças que são e que serão processuais e que precisam de acúmulo de força na sociedade para que a gente possa fazer essa disputa com alguma chance de produzir inflexões na nossa atual situação conjuntural para poder voltar a fazer mudanças estruturais, né, na sociedade. Então, queria agradecer muitíssimo a todos vocês e dizer que a gente segue aqui, acho que sem intervalo, né? Silvinha assume o papel aqui da coordenação da mesa. Obrigado aos nossos convidados.